Por que a legislação farmacêutica continua sendo uma barreira para o empreendedor? Em algum momento, já pensou em abrir a sua própria farmácia? Deixar de cumprir jornadas de trabalho engessadas e ter mais flexibilidade, poder tomar suas próprias decisões e, claro, dar um up no salário. São coisas que passam na cabeça de qualquer profissional. Mas calma, para que tudo isso aconteça é necessário, durante o caminho, muito esforço, dedicação e resiliência para vencer as barreiras, principalmente a legislação farmacêutica. Neste artigo, vamos falar sobre legislação farmacêutica. Essa é a primeira coisa que impede muitas pessoas de continuarem com seus negócios. E sabe por quê? Por simples falta de conhecimento. Antes de começar, saiba qual o seu tipo de negócio. Você vai abrir uma farmácia ou uma drogaria? Não, as duas não são a mesma coisa. De acordo com a Lei nº 5.991/73, drogarias são estabelecimentos de dispensação e comércio de drogas, insumos farmacêuticos, medicamentos e correlatos em suas embalagens originais. Já no caso das farmácias, são aqueles estabelecimentos que podem manipular fórmulas magistrais e oficiais, além de poder comercializar medicamentos. Ou seja, se você abrir uma drogaria, não poderá manipular medicamentos, senão estará descumprindo uma lei. Se a sua intenção é partir para a manipulação, então deve registrar uma farmácia. A definição do que você vai vender impacta diretamente no seu faturamento, que é justamente o que o governo leva em conta para cobrar os impostos. Mensure o faturamento para escolher o melhor regime tributário. Para você ter ideia de quanto a sua farmácia pode faturar, é necessário fazer muita pesquisa de mercado e colocar tudo no plano de negócio. Com base de faturamento, é possível, então, escolher o regime tributário. Sim, isso mesmo, regime tributário. Entenda, para cobrar os impostos, o governo divide as empresas de acordo com o seu ramo de atividade, CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e o seu faturamento. Dessa forma, existem regras, regime tributário, que as empresas devem cumprir. Essas regras vão variar dependendo da atividade e faturamento da empresa. Vale ressaltar que antes de escolher o regime tributário, é importante pedir auxílio para o seu contador de confiança. Só ele é capaz de validar a melhor escolha para a sua farmácia. Hoje, basicamente, existem 3 principais regimes tributários. Simples Nacional, o regime mais praticado pelas farmácias. Podem participar empresas com faturamento mensal de no máximo R$ 400 mil, ou seja, até 4,8 milhões ao ano. Esse valor é de janeiro de 2018, mas pode ser alterado pelo governo. O regime reúne 8 impostos, das esferas federal, estadual e municipal, sendo ideal para empresas de pequeno porte e microempresas, pois facilita o pagamento através da Guia DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. A farmácia optante pelo Simples Nacional deve recolher mensalmente o valor de todos os seguintes impostos: ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados; IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; PIS, Programa de Integração Social; COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; ISS, Imposto sobre Serviços; CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; e CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. Entretanto, existe uma observação que a farmácia deve ficar atenta. Se o faturamento do último ano ultrapassar o valor de 3,6 milhões, os impostos ICMS e ISS serão calculados à parte com outras alíquotas. Mas uma das grandes vantagens para as empresas do Simples Nacional é a preferência do governo na hora de fechar licitações públicas, sendo um critério de desempate. Lucro presumido, para farmácias de maior porte de faturamento. Como o próprio nome diz, o governo faz uma previsão da lucratividade que a empresa poderá ter em um certo período do ano.
Neste caso, a receita bruta será a base para calcular o valor dos impostos. Esse regime costuma ser mais vantajoso para as empresas com um lucro superior a 32% do faturamento bruto, mas não é uma regra. Sempre cabe uma avaliação mais detalhada. Se a farmácia optou pelo lucro presumido, terá que pagar Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ, pago trimestralmente. Entretanto, existem algumas regras específicas de acordo com o artigo 15 da Lei 9.249/95. A alíquota pode variar de 1,6% a 32%, geralmente ficando na casa dos 15%. Além disso, se o lucro que foi presumido ultrapassar mais de 60 mil do que foi inicialmente apurado, será calculada outra alíquota de 10% pelo excedente. Para você entender melhor, para uma determinada empresa optante do lucro presumido, a margem de lucro determinada pelo governo é de 8%. Vamos supor então que o faturamento no trimestre foi de R$ 400 mil. Esse valor é a base de cálculo. Então, subentende-se que o lucro presumido é de R$ 32 mil, R$ 400 mil vezes 8%. Então, multiplica-se esse valor pela alíquota do IRPJ, que neste caso pode ser de 15%, resultando então no valor de R$ 4.800 somente desse imposto. Lembrando que se o lucro presumido de R$ 32 mil nesse exemplo fosse maior que 60 mil, teria que aplicar mais 10%. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Alíquota aplicada de 9%. Porém, segundo a Lei nº 7.689/88, a margem de lucro presumido deve obedecer 12% para atividades comerciais, serviços hospitalares, transporte e indústria, e 32% para a intermediação de negócios, locação de cessão de bens imóveis, móveis, direitos de qualquer natureza e a prestação de serviço em geral, mas desde que não seja de ordem hospitalar ou transporte. Para ilustrar melhor, vamos considerar a mesma empresa do exemplo anterior, que é enquadrada na atividade comercial, ou seja, terá como base o valor de R$ 48 mil, 400 mil vezes 12%. Em seguida, multiplica-se a alíquota do CSLL de 9%, chegando ao valor de R$ 4.320, 48 mil vezes 9% em imposto. Programa de Integração Social PIS e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social, COFINS. A empresa que opta pelo lucro presumido tem a vantagem das alíquotas de PIS, 0,65%, e COFINS, 3%, serem menores com relação a outros regimes. No lucro presumido também existem os impostos estaduais, ICMS, e municipais, ISS. Porém, os valores das alíquotas se alteram conforme cada lugar do país. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota do ICMS chega a ser de 18%. Lucro real, uma alternativa ao lucro presumido para empresas de grande porte. Nesse tipo de regime, é mais indicado para as empresas de maior porte, onde existem grandes volumes de faturamento com margens de contribuição apertadas. Isso porque, no lucro real, a empresa recolhe o IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido, através da soma dos ganhos e da receita. Só posteriormente é tirado as despesas no período de cálculo. Confuso, não é mesmo? O que importa saber é que entre o lucro real e o lucro presumido, a real diferença para a empresa é a contribuição de PIS e COFINS. No lucro real, os valores são pré-estabelecidos e possuem alíquotas mais altas, porém com a possibilidade de resgate de créditos. Neste caso, somente um estudo aprofundado para determinar qual o melhor para a empresa de grande porte. Afinal, quais os impostos que minha farmácia terá que pagar? A farmácia paga todos os impostos de acordo com o regime tributário que escolher. Porém, existem exceções para as farmácias, pois são locais que promovem a saúde pública. Neste caso, os produtos comercializados são divididos em 3 listas: negativa, positiva e neutra. Negativa.
São todos os produtos sujeitos à tributação monofásica, isto é, o imposto é recolhido na primeira fase da cadeia produtiva e repassado para o consumidor no final. Simplificando, o governo cobra antecipado o imposto da indústria, que embute no preço de venda, repassa ao distribuidor, que também faz o mesmo, e chega na farmácia, onde você é quem paga a conta. Positiva. Pertencem a esta lista todos os produtos que não são cobrados impostos, como PIS e COFINS. Neutra. Todos os outros produtos que não se encaixam nas listas negativas e positivas. O que sobrou? Bem, deu para ter uma boa noção da complexidade que envolve a legislação farmacêutica. São muitos detalhes técnicos, leis, alíquotas, regimes tributários e nomenclaturas. O primeiro passo foi dado. Você está buscando conhecimento sobre o assunto, por mais que seja superficial, é importante entender a língua fiscal do país. Não se preocupe, você não precisa ser um expert em legislação farmacêutica. Hoje no mercado existem sistemas de automação capazes de ajustar todas as alíquotas dos produtos da farmácia conforme o regime tributário, tudo de forma rápida e automática. E ainda essas soluções ajudam o contador da farmácia a emitir os documentos obrigatórios solicitados pelo fisco, como o SPED e o Sintegre. Sem dúvida, o empreendedorismo é a melhor forma, se não a melhor, de conseguir a sua liberdade financeira e, principalmente, tempo para desfrutar os bons momentos da vida. Invista em soluções que te ajudem nisso. Para mais conteúdos que vão fazer sentido para você, se inscreva em nosso canal do YouTube e siga as nossas redes sociais. Preencha o formulário nessa página e fale agora mesmo com um especialista para conhecer as nossas soluções contábeis para a sua farmácia.